O milionário congela ao ouvir mendigo negro alertar sobre risco nas negociações. Victor Andrade estava lá, sentado numa mesa de vidro fumê, na mais chique cafeteria da Avenida Paulista, tomando seu café preto forte, do jeito que gostava. O traje impecável, a postura arrogante, tudo indicava que ele dominava o mundo. Bilionário, dono de um império, ele era conhecido por sua frieza absurda nas negociações. Uma máquina de dinheiro, sem espaço para fraquezas. Mas naquele dia, algo estranho quebrou sua rotina perfeita. Enquanto saboreava a terceira xícara, um homem apareceu do nada ao seu lado. Samuel, mendigo negro, rosto marcado pela vida dura nas ruas. Olhos intensos e voz grave mas trêmula, chamou sua atenção. "Moço", disse Samuel, com urgência cortante nas palavras, "tem um golpe vindo que vai destruir tudo que o senhor construiu. Caminha pelas sombras da sua empresa. Se não se preparar, vai perder mais do que dinheiro. Vai perder sua alma." Victor olhou de soslaio. "Fim, vá embora, homem. Não tenho tempo para suas histórias de rua." Mas Samuel não saiu. Ficou ali, firme, como uma sombra que não se dissipa. Gente ao redor começa a notar. Os murmurinhos crescem. Alguns olhares cheios de curiosidade, outros de preocupação. A música da cafeteria parece sumir, substituída pelo pulso lento e tenso daqueles segundos. Victor sentiu o pulso acelerar, a garganta apertar num nó inquietante que ele não soube explicar. Algo naquela voz, naquela cara que o encarava com uma sinceridade brutal, mexeu com ele. Passou a mão no queixo, as mãos tremendo por segundos, antes de se levantar com um movimento seco. Ignorar não parecia mais tão simples. O bilionário se afastou, mas as palavras de Samuel cortavam sua mente como lâmina quente. Durante o dia, a tensão tomou conta. As ligações começavam a ficar nervosas. Os bilhetes mudos indicavam problemas, e no meio da tempestade estava Marcos, seu rival. Um homem cruel, com um sorriso que teria sangue nos olhos se pudesse. Ele queria ver Victor ruir, queria pisar no que ele construiu. Cada passo, cada reunião, carregava aquela sombra de traição. Victor sentiu o chão se mover sob seus pés. A obsessão pelo poder, pela riqueza, mostrava sua face mais cruel, e pela primeira vez, ele viu ali a vulnerabilidade. Foi quando Samuel reapareceu, como se tivesse saído das trevas para revelar algo que ninguém ousava contar. "Você acha que aquela traição do passado passou, Victor? Que as feridas fecharam? Eu vivi o que você negou, vi o que você esqueceu. A verdade está na raiz do seu império, no segredo que você enterrou junto com sua família." Victor engoliu seco. O passado voltou com força total, um peso esmagador que apertava seu peito. A linha entre o que ele queria ser e o que era verdade começou a se borrar. A luta interna começou, entre a sede insaciável de poder e o medo do que essa obsessão poderia custar, entre a arrogância que sempre o definiu e o convite incômodo para ele sair do seu casulo de frieza. Naquele instante, com os olhos fixos no nada, o aviso ecoava como um grito silencioso. Confiar naquele homem, alguém que ele sempre desprezou, poderia ser a única maneira de salvar tudo. Mas era possível? Victor Andrade estava congelado, não pelo frio do ar-condicionado, mas pelo peso da dúvida que o esmagava. Estava pronto para o que vinha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você... me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Victor Andrade estava congelado, a cabeça dando voltas, um turbilhão de emoções lutando pela sua atenção. Samuel, com seu olhar penetrante, ainda estava ali, como uma sombra no canto de sua visão.
A cafeteria, uma vez repleta de vida e sussurros, agora parecia um campo de batalha silencioso. Ele estava prestes a se perder numa espiral de dúvidas, quando, inesperadamente, um grito cortou o ar. "É ele, o bilionário assassino!" A frase ecoou como um trovão, e Victor virou-se, o coração na garganta. Uma jovem, sobrecarregada de emoção, apontava para ele. O rosto dela era uma mistura de raiva e tristeza. Ela tremia, e suas palavras soavam como uma acusação direta. A multidão parou. A tensão pairava no ar. O tempo parecia ter congelado. Victor não sabia, mas a revelação dela carregava um peso que poderia desmoronar todo o seu mundo. "Vocês não sabem? Ele foi responsável pela queda da construção na Zona Sul. Gente morrendo. Ele só se importa com dinheiro." A voz da jovem subia em volume, atraindo olhares. Victor quis se defender, mas as palavras lhe falharam. Todo o seu legado, suas conquistas, pareciam desmoronar ali mesmo. Mas como isso podia ser verdade? Ele, um homem transparente, havia sempre trabalhado duro, sempre se orgulhado do que construiu. E Samuel, que observava tudo, parecia saber o tamanho do impacto daquelas palavras. A multidão sussurrou, olhares de julgamento. Algumas pessoas se afastaram, outras avançaram, como se quisessem a verdade por trás daquela fachada de poder. Victor estava paralisado. Sente suas mãos tremendo, um suor frio escorrendo pela sua testa. E foi então que um homem, com cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, começou a se infiltrar entre a multidão. A aproximação dele fez o coração de Victor disparar ainda mais. O homem olhou diretamente nos olhos de Samuel, e um reconhecimento instintivo brilhou entre os dois. "Samuel, você está vivo?" o homem perguntou, com a voz tremendo, como se cada palavra lhe custasse uma parte da alma. Victor sentiu um frio na espinha. Ele não conhecia aquele homem, mas o olhar deles dizia que havia uma história profunda. "Eu sempre estarei aqui, Marcos." Samuel respondeu calma e sombriamente, sem desviar o olhar. O nome reverberou, cada letra soando como uma bomba. Marcos, o rival que Victor pensou que estivesse apenas no campo dos negócios. Mas não, ele era mais do que isso. Ele estava ligado a um passado sombrio, um mistério que Victor nunca imaginou que o envolvesse. A tensão aumentou, como se a verdade fosse um gás inflamável prestes a explodir. O que Victor não sabia era que Marcos e Samuel tinham um passado entrelaçado, algo que remonta a uma traição, a uma escolha que definira seus destinos. Victor, confuso, retrocedeu. A pressão em seu peito aumentava, a visão começando a escurecer. A verdade estava ali, a poucos passos dele, ameaçando desabar tudo. "Você não pode fugir do passado, Victor!" Samuel gritou, agora com um tom de urgência que atravessou a sala luxuosa da cafeteria. "A destruição, a dor, tudo isso está ligado a você, ao que você fez." Os passantes começaram a se afastar, alguns desconfortáveis, outros com ânimo morbidamente curioso. Victor se sentiu exposto, como se suas roupas fossem de vidro, revelando cada parte da sua vida. Apenas um momento, mas parecia uma eternidade. E no coração desse caos, a verdade começou a se desenrolar, revelando um tecido de mentiras que Victor jamais imaginou. Ele estava diante de um abismo, obcecado por poder, mas agora percebendo que poderia ter perdido mais do que dinheiro. Poderia ter perdido sua própria essência. Antes que pudesse reagir, um grito irrompeu do fundo da cafeteria. Um impacto chocante que fez todo mundo se voltar. Reviravoltas existencialistas desdobravam-se no ar pesado do local. O que viria a seguir? O que Victor não sabia ainda poderia devastar ou redimir sua alma. Ele estava, afinal, tão próximo da verdade, mas tão longe de entendê-la. Victor estava paralisado, sente suas mãos tremendo, um suor frio escorrendo pela sua testa. Ele não sabia o que fazer. As palavras da jovem, ecoando em sua mente como um martelo, quebrando o vidro da sua reputação. E então, no meio daquela tempestade de emoções, algo chocante aconteceu. Da parte de trás da cafeteria, um estalido alto cortou o ar, como um trovão.
Um vidro se espatifou, ecoando na sala, enquanto um grupo de homens entrava abruptamente, a fúria estampada nos rostos. É ele! Prendam-no! Um deles gritou, apontando diretamente para Victor. A multidão que antes observava confusa, agora se dividiu. A tensão virou pânico. Victor sentiu as pernas fraquejarem. Ele, o magnata dos negócios, cercado por homens em trajes escuros, todos com olhares de acusação e desprezo. O que estava acontecendo? O que eles queriam dele? Uma figura se destacou entre o grupo. Um homem alto, com uma cicatriz profunda no rosto, que contava histórias de dor e vingança. Victor Andrade, ele rosnou. Seu tempo acabou. Mas antes que pudesse sair do estado de choque, Samuel levantou a voz. Pare! Escutem! Isso não é o que parece. Ele avançou, determinado, como se quisesse proteger Victor. E foi aí que o homem com a cicatriz perguntou. Sabia que ele é um traidor? Você realmente quer se colocar entre nós e ele? Victor olhou para Samuel, a incredulidade pairando. Traidor? Do que você está falando? E então Samuel, a voz mais firme, continuou. Victor, você não sabe a verdade. Você não sabe quem eu sou realmente. Um silêncio sepulcral se instalou. Todos os olhos se voltaram para Samuel, e a tensão cortante causou um nó na garganta de Victor. Ele mal respirava, tentando absorver o que estava se desdobrando. O que você quer dizer? A voz saiu arrastada, em um misto de medo e confusão. Fui eu quem nasci de uma família rica. A sua família, revelou Samuel, com um olhar duro. O efeito foi instantâneo. O estalo de choque na sala era palpável. Ninguém se atrevia a respirar. Eu sou seu irmão. Victor sentiu o mundo desmoronar. A cafeteria estava em silêncio, exceto pelo som de seu coração acelerado. Lembretes de sua infância voltaram, momentos que ele havia enterrado como se fossem poeira. Mas um irmão? Como isso era possível? Ele olhou para a figura desgastada de Samuel, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia um emaranhado confuso. Você não pode estar falando sério! Victor gritou, a incredulidade agora misturada a uma raiva ardente. Você foi deixado de lado. Eu não tenho irmão. Foi você quem me deixou, Samuel respondeu, a voz cheia de dor. Sua ambição destruiu nossa família. A conexão entre eles, revelada em uma só frase, parecia uma explosão no ar. O homem da cicatriz olhou para as reações da multidão, um sorriso superior surgindo. Tempo para vocês resolverem a família é o que não temos. Calem a boca, você não sabe do que está falando. Victor disparou, mas as palavras soavam vazias. A expressão dele se tornou feroz, a realidade batendo como um martelo na sua cabeça. O homem alto se aproximou ainda mais, quase como se estivesse à espera de um espetáculo. Você vai pagar pelas suas ações, Victor. Está nos seus acordos, nas suas traições. É hora de encarar o que você fez. O choque, a raiva, a confusão se espalhavam por Victor, enquanto a verdade estalada ameaçava engoli-lo. Ele percebeu, ali mesmo, que todo o seu império de controle tinha raízes em algo que ele pensava ter esquecido. O que mais estava escondido? A cafeteria, agora um campo de batalha emocional, estava prestes a explodir em revelações que poderiam destruir tudo. Todo mundo aguardava o próximo movimento, e Victor, de pé, cercado pela tempestade, sabia que sua vida jamais seria a mesma. Ele estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais devastadora que qualquer queda de um edifício mal construído. Victor estava paralisado, em um silêncio ensurdecedor. Ele e Samuel, o irmão que nunca soubera que existia, estavam no centro de uma tempestade de emoções. Mas a confusão não durou muito. Antes que pudesse processar tudo, um novo grito cortou o ar, fazendo todos virarem a cabeça. Ele é o responsável. A voz surgiu como um trovão, vinda de uma mulher que surgira entre a multidão. Seu rosto estava vermelho, enquanto lágrimas escorriam por suas bochechas. Você destruiu minha vida.
Você destruiu meu pai. O coração de Victor disparou. Quem é você? Ele questionou, a voz trêmula. Eu sou a filha dele. A filha daquele que você deixou morrer no acidente. Aquele prédio que você fez questão de erguer só para acumular mais dinheiro. Meu pai estava lá. Ele era um dos muitos que você ignorou. As palavras dela eram como facas, cortando em meio ao burburinho da cafeteria. O choque que pairava se transformou em um duelo entre olhares e reações. Samuel, de pé, tremia. A fúria da mulher o havia atingido em cheio. E a multidão, antes curiosa, agora observava com indignação e expectativa. A verdade estava se desenrolando em camadas, e Victor se sentia afundar em um mar de desespero. Isso não é verdade! Victor gritou, mas sua defesa soava vazia. O peso das palavras da mulher fez ecoar um pânico profundo, e no fundo, uma parte dele sabia que aquele momento mudaria tudo. E você sabia, não sabia? Ela continuou, encarando-o com olhos furiosos. Você soube de cada vítima, mas sua ambição era mais importante. Victor, sem resposta, deu um passo para trás, atordoado. O homem com a cicatriz e a mulher tinham agora algo em comum. Compartilhavam uma dor que ele mesmo havia causado. Uma onda de visões do passado lhe atingiu, lembranças que ele tentara enterrar, os rostos de pessoas que desavisadamente estavam mortas por sua causa, pela sua insaciável busca por riqueza. A memória do dia do acidente, os gritos de pânico, a queda do prédio. Ele estava ali, em sua mente, como uma cena de filme que não conseguiria apagar. Você não pode fugir do que fez, Victor. Samuel disse, a voz trêmula, mas firme. Essas vidas estão em suas mãos. Você precisa pagar por isso. E eu sou seu irmão, e estou aqui para te ajudar, mas você tem que enfrentar isso de frente. A tensão crescia como um vulcão prestes a entrar em erupção. O homem da cicatriz, observando cada movimento, gritou. Chega! O que está em jogo aqui não é apenas sua liberdade, é a verdade. E a verdade do que você fez está prestes a ser exposta. Ele se virou para todos na cafeteria e levantou a voz. E essa não é a única surpresa que temos para você, Victor. Nesse momento, o chão parecia se abrir sob seus pés. Vídeos começaram a rodar em um telão que antes havia passado despercebido. As imagens mostravam a construção, o desmoronamento, rostos de pessoas que ele não conheceria. E ao fundo, uma gravação falava sobre as omissões da empresa de Victor, revelando acordos ilícitos, subornos e manipulações. Os sussurros da multidão se tornaram gritos de indignação. Como você pôde? Como você pôde deixar tudo isso acontecer? Alguém gritou, mas a voz dele se perdeu no clamor crescente. Victor, agora completamente exposto, sentiu um mundo desmoronar em torno dele. A cafeteria virou um tribunal. Olhares ferozes dirigidos a ele como se o acusassem de crime. A revelação de uma mulher, não só ferida, mas cheia de determinação, estava mudando a narrativa da sua vida. Você vai pagar por isso, Victor. O homem da cicatriz reafirmou, sua voz grave e ameaçadora. E não estamos sozinhos. De repente, o barulho da porta da cafeteria se abriu com um estrondo e mais pessoas entraram. Identificações, reportagens, e entre elas uma sede de justiça que ressoava nas vozes que ecoavam. Victor percebeu que a corrida pela verdade não tinha mais volta. Ele estava cercado, não apenas por inimigos, mas por fantasmas do seu passado que ele nunca imaginou que voltariam para assombrá-lo. O caos completo estava à beira da erupção. E no meio daquela tempestade, Victor percebeu que essa poderia ser a última vez que ele realmente teve controle. As palavras de Samuel ainda ecoavam na sua mente. O que mais ele estava escondendo? O que mais viria à tona? Uma nova onda de medo e dúvida bateu furiosamente contra sua mente. Ele precisava decidir rapidamente o que faria com todas essas verdades. Porque uma coisa era certa. A vida que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre, e ele poderia não estar preparado para o que viria a seguir. Victor estava paralisado.
Em um silêncio ensurdecedor, ele e Samuel, um irmão que nunca soubera que existia, estavam no centro de uma tempestade de emoções. Mas a confusão não durou muito. Antes que pudesse processar tudo, a mulher que o havia confrontado, movendo-se entre os olhares, disse algo que fez toda a cafeteria estremecer. Você não sabe, mas não sou apenas a filha do homem que morreu. Eu sei sobre o que você fez. Sobre a sua mãe. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ela estava envolvida. Ela sabia. Um frio intenso percorreu a espinha de Victor. Ele mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em seu olhar. Ela não só sabia do acidente, como também de outros que estavam por vir. As pessoas que você desprezou, as vidas que ignorou, não eram só números. Eram pessoas, e você as sacrificou em nome de uma ambição descontrolada. A mulher estava furiosa, cada palavra sua parecia um golpe. O murmúrio da multidão aumentou. Victor manteve os olhos fixos nela, a confusão mudando para um horrível reconhecimento. Contudo, Samuel, que observava a cena, parecia ter sua própria batalha acontecendo. Seus olhos piscavam entre o choque e a dor, enquanto as revelações ganhavam forma. Minha mãe? Victor finalmente conseguiu dizer. O que você sabe sobre ela? Sabia que estava prestes a ser exposta. Ela fez um acordo, assim como você, e quando se viu encurralada, decidiu ficar quieta. Você acha que você é o único que se importa apenas com o dinheiro? Sua mãe fez um pacto e, naquele momento, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. As portas da cafeteria se abriram novamente. Mas não era um mero grupo de pessoas. Era a polícia. Ninguém se mexa! Um policial gritou, seus olhos imediatamente em Victor. O que está acontecendo? Ele questionou, o suor escorrendo pela testa, mas o oficial não respondeu. Muitos na multidão sentiram o pânico se espalhar, enquanto o caos se instalava. Um homem com um distintivo se aproximou de Victor, seus olhos frios como gelo. Victor Andrade, você está sendo acusado de várias infrações. Você é um suspeito no colapso da Constituição. E também temos provas de que sua mãe está envolvida. As palavras dele caíram como uma bomba. O olhar fixo em Samuel agora se tornava desesperado. Você sabia? Samuel hesitou, o olhar confuso. Não sabia se era verdade, Victor. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Ele estava angustiado. Mas a revelação o acertou em cheio. As vozes na cafeteria se tornaram um emaranhado de perguntas e acusações. Victor tentou recuperar o controle, mas a realidade começou a desmoronar diante dele. O que era aquilo? A confiança que tinha sobre sua vida e suas conquistas estava desmoronando sob um peso que ele mal conseguia suportar. Vocês têm que ouvir! Ele gritou para a multidão desesperado. Mas as palavras não soaram convincentes. A filha do homem morto avançou, seu olhar carregado de determinação. Chega de mentiras, Victor. É hora de você enfrentar tudo isso. Sua ambição destruiu muitas vidas. Você não pode simplesmente sair por aí se achando imune. Mas em vez de enfrentá-la, ele sentiu seu poder escorregar pelas mãos como areia. Para seu horror, percebeu que tudo que sempre fez foi construir uma armadilha. E a arma mais letal era sua própria história, que vinha à tona, mais forte do que ele poderia imaginar. Em meio ao caos crescente, Samuel olhou para Victor e com palavras pesadas disse: Você não pode escapar disso. Sua verdade finalmente está se revelando. Que tipo de homem você realmente é? O silêncio que se formou a seguir foi ensurdecedor. O olhar de Victor falhou em se firmar diante das milhões de expectativas e acusações. A revelação de que sua mãe havia sido parte daquele jogo mortal, que suas ações o levariam a um beco sem saída, deixou um buraco imenso dentro dele. Ele não sabia se a justiça o alcançaria ou se a própria verdade o tornaria mais vulnerável.
O pânico e a descrença o dominaram. Uma última questão pairou no ar enquanto a polícia começava a levá-lo. O que mais estava escondido sob a super? Que segredos aterradores estavam por vir? Toda a cafeteria observava, uma fogueira de sentimentos e julgamentos, enquanto o mundo de Victor começava a desmoronar, e ele se perguntava: ainda existia um espaço para a redenção? Victor estava paralisado, em um silêncio ensurdecedor. Ele e Samuel, um irmão que nunca soubera que existia, estavam no centro de uma tempestade de emoções. Mas a confusão não durou muito. Antes que pudesse processar tudo, a mulher que o havia confrontado, movendo-se entre os olhares, disse algo que fez toda a cafeteria estremecer. Você não sabe, mas não sou apenas a filha do homem que morreu. Eu sei sobre o que você fez, sobre a sua mãe. Sua voz cortou o ar como uma lâmina. Ela estava envolvida. Ela sabia. Um frio intenso percorreu a espinha de Victor. Ele mal conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele conseguiu perguntar, a incredulidade transparecendo em seu olhar. Ela não só sabia do acidente, como também de outros que estavam por vir. As pessoas que você desprezou, as vidas que ignorou, não eram só números. Eram pessoas, e você as sacrificou em nome de uma ambição descontrolada. A mulher estava furiosa. Cada palavra sua parecia um golpe. O murmúrio da multidão aumentou. Victor manteve os olhos fixos nela, a confusão mudando para um horrível reconhecimento. Samuel, por sua vez, olhou preocupado, como se sentisse o peso daquela revelação espessa no ar. Minha mãe, Victor finalmente conseguiu dizer, a expressão nesse momento uma colcha de retalhos entre raiva e medo. O que você sabe sobre ela? Sabia que estava prestes a ser exposta. Ela fez um acordo, assim como você. E quando se viu encurralada, decidiu ficar quieta. Você acha que é o único que se importa apenas com o dinheiro? Sua mãe também fez um pacto e... Naquele momento, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. As portas da cafeteria se abriram novamente. Mas não era um mero grupo de pessoas. Era a polícia. Todos à parede. Ninguém se mexa. Um policial gritou, seus olhos imediatamente em Victor. O que está acontecendo? Ele questionou, o suor escorrendo pela testa. Mas o oficial não respondeu. Muitos da multidão sentiram o pânico se espalhar enquanto o caos se instalava. Um homem com um distintivo se aproximou de Victor, seus olhos frios como gelo. Victor Andrade, você está sendo acusado de várias infrações. Você é um suspeito no colapso da construção e também temos provas de que sua mãe está envolvida. As palavras dele caíram como uma bomba. Victor sentiu a realidade girar, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele olhou para Samuel, a incredulidade aumentando. Você sabia? Samuel hesitou, a expressão confusa. Não sabia se era verdade, Victor. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Ele estava angustiado, mas a revelação o acertou em cheio. As vozes na cafeteria se tornaram um emaranhado de perguntas e acusações. Victor tentou recuperar o controle, mas a realidade começou a desmoronar diante dele. O que era aquilo? A confiança que tinha sobre sua vida e suas conquistas estava desmoronando como um castelo de cartas. Vocês têm que ouvir! Ele gritou para a multidão desesperado. Mas parece que suas palavras não soaram convincentes. A fina do homem morto avançou, seu olhar determinado. Chega de mentiras, Victor. É hora de você enfrentar tudo isso. Sua ambição destruiu muitas vidas. Você não pode simplesmente sair por aí se achando imune. Mas em vez de enfrentá-la, ele sentiu seu poder escorregar pelas mãos como areia. E subitamente, um homem altão surgiu entre os policiais, sua presença criando um burburinho instantâneo. Ele tinha um ar de familiaridade que chegou a fazer Victor sentir um calafrio. Era como se ele o reconhecesse, mesmo sem saber por quê. Pare! O homem gritou. Você não pode levar Victor. Ele não é o que todos pensam que é. A multidão silenciou, todos os olhos se voltando para ele. Quem é você? Uma voz cortou o silêncio. Eu sou o pai dele.
Ele declarou, encarando todos com um olhar feroz. E, nesse momento, o mundo de Victor desabou de novo. A ideia de que seu pai, um homem que ele sempre pensou estar ausente, estivesse agora ali diante dele, era simplesmente insuportável. "Isso não faz sentido!" Victor gritou. Mas o homem continuou a voz enérgica. "Eu nunca deixei vocês. Fui forçado a sumir. A sua mãe, ela estava presa em tudo isso. Victor, você não sabe o que está por trás de tudo isso." E com a palavra mãe, Victor teve uma visão rápida de sua infância, onde as risadas eram atropeladas por segredos e mentiras, e passado o atingiu como um tsunami. A tensão era palpável, todos na cafeteria respirando com dificuldade. O homem se adiantou e segurou o queixo de Victor. "Olhe para mim. Você precisa saber a verdade sobre quem realmente somos." E com uma última afirmação, o autêntico passado de sua família estava prestes a despedaçá-lo completamente. As revelações estavam prestes a explodir em sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Entre horrores e a possibilidade de redenção, Victor percebeu que a verdade não só mudaria seu jeito de viver, mas também o mundo ao seu redor. Ele estava prestes a perder tudo, e para o choque da multidão, ele percebeu que no meio da tempestade, as questões eram agora mais profundas do que ele poderia suportar. O que mais ele ainda não sabia sobre sua própria história? E seria capaz de encarar a realidade sobre quem realmente era? Victor estava prestes a se perder em mar de emoções, quando o homem que se dizia seu pai levantou a voz. "Victor, eles não te contaram toda a verdade. Sua mãe, ela não fez um pacto do jeito que você pensa. Ela estava tentando proteger você." A multidão estava em silêncio, presa entre o choque e a incredulidade. O homem se aproximou de Victor. Sua expressão misturava desespero e fervor. "O que elas não te contaram é que a culpa não é só sua. O passado é uma teia de traições, e você merecia saber a verdade, não viver preso a mentiras." Então, um novo rosto apareceu entre as sombras. Uma mulher alta, com cabelos cacheados e um olhar determinado, que parecia penetrar a alma. "Essa história não é só a sua, Victor. É a nossa, e eu sou a prova viva." Ela ergueu um papel amarelado com um selo oficial que ecoava banais recuerdos de um passado oculto. "Eu sou sua irmã." A tempestade na cafeteria se intensificou. Victor olhou para a mulher, claramente confuso. "Irmã? Como é possível? Eu sou a outra filha que sua mãe nunca quis que descobrisse. Ela fez escolha sim, mas não era só por ambição. Era por amor e medo. Você não sabe o que ela estava enfrentando." Enquanto ela falava, os olhos de Samuel se arregalaram, enquanto a verdade parecia desabrochar como um botão de flor. "Você ficou preso nessa bolha de dinheiro e poder, Victor. A verdade nunca foi sobre você ser um monstro, mas sobre um sistema que esmaga as pessoas. Você precisa entender." O homem que se apresentou como pai fez uma pausa, atenção palpável. "Ela não te deixou por querer. Foi seu avô. Ele estava no meio de tudo isso. Ele usou a ambição dela contra nós." As palavras caíram com força, como se um abismo estivesse se abrindo sob os pés de todos. Victor sentiu seu coração disparar. "Por que você não veio antes? Deus, por que tudo isso agora?" Ele não sabia se estava mais chocado ou aliviado. Outra irmã? Uma história que o conectava a mais dor. E nesse momento de confusão, o homem da cicatriz avançou novamente. "Tudo isso é uma distração. O verdadeiro culpado está bem aqui." Ele apontou diretamente para Victor, sua voz alta como um trovão. "Sua mãe sabia de tudo, mas ela não foi a única a fazer escolhas erradas. Você enganou a todos nós. Estamos aqui para expor sua corrupção. Não importa o quão fundo você cave." A mulher ao lado de Victor quebrou o silêncio que pairava. "Mas não é só um jogo de culpa. Victor, se você realmente quer consertar isso, agora é a sua chance. Enfrente a verdade.
Enfrente seu legado e talvez, apenas talvez, você possa se redimir. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Algumas pessoas pareciam compadecidas, outras apenas curiosas. Mas no fundo, a verdade estava ardendo como um fogo prestes a explodir. Era um novo começo ou uma queda insuportável. No meio do caos, um estrondo assustador ecoou e tudo congelou. Um tiro disparou, seguido de gritos. Victor virou-se incrédulo. A mulher que o confrontara primeiro, a filha do homem que havia morrido, caiu no chão com um duelo de dor e raiva estampados no rosto. As pessoas começaram a gritar. A cafeteria virou um campo de batalha. Victor sentiu a adrenalina percorrer seu corpo enquanto o desespero tomava conta. Ele olhou para a mulher caída, as mãos tremendo. O instante se estendeu como se o tempo tivesse parado. O que estava acontecendo? Ali, entre verdades e mentiras, o pêndulo da vida balançava descontroladamente. A linha do que era certo e errado se tornava um borrão distorcido. Sussurros de espanto ecoavam enquanto Victor tentava entender o que tudo aquilo significava. Ele precisava de respostas e, mais importante, precisava decidir. Seria o homem que enfrentaria sua verdade ou a sombra que fugiria dela? Estava preso nesse dilema, mas era um conflito que não poderia ir. E enquanto tudo ao seu redor desmoronava, ele soube que a luta estava apenas começando. A cafeteria se transformou em um caos total. O grito da mulher ainda ecoava no ar, e todos pareciam congelados, exceto por Victor, que agora estava paralisado pela incredulidade. Ele viu a mulher caída no chão, o desespero refletido em seus olhos enquanto ela tentava se erguer, e nesse momento tudo parecia correr em câmera lenta. Um barulho estrondoso cortou a tensão, e Victor se virou. Mais um homem entrou, um desconhecido, mas ele carregava uma expressão de urgência alarmante. "Esperem, esperem, por favor!" ele gritou, sua voz ressoando em meio ao tumulto. O homem se moveu rapidamente para chegar ao centro da cena, e quando chegou perto, respirou fundo, como se tivesse nadado contra uma correnteza. "Victor!" ele gritou, segurando os ombros de Victor. "Você precisa saber de algo antes que tudo isso termine. Sua vida não é o que parece." O coração de Victor começou a acelerar. "O que você está dizendo?" Ele não conseguia pensar com clareza. Tudo ao seu redor girava. As palavras não pareciam fazer sentido, mas havia um brilho de certeza no olhar do homem que chamou sua atenção. Seu avô, ele não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em questões muito mais profundas do que você imagina. E sua mãe, ela não era a vilã que todos pensam. Ela estava tentando proteger você de algo muito pior. As palavras do desconhecido eram como um soco no estômago. Victor não sabia se deveria acreditar nele, se deveria se sentir aliviado ou em pânico. A mulher caída, a filha do homem morto, olhava para eles, o queixo tremendo de dor e incredulidade. "O que você sabe? Como você pode saber?" ela gritou, a raiva mal disfarçada. Eu sou da sua família. Eu sou seu primo", o homem disse, a voz tremendo. "Eu sobrevivi ao que seu avô fez, e todos nós precisamos ter cuidado." Um silêncio absoluto pairou na sala. Ninguém se atreveu a respirar. Victor sentiu a mente girar. Um primo? Como? O que estava acontecendo? O ecossistema de sua vida estava desmoronando, e a verdade parecia se multiplicar em camadas de mentiras. A mulher se ergueu do chão, olhando para o homem com uma mistura de ceticismo e esperança. "Se você é mesmo da família, prove. Prove que está dizendo a verdade. O que você sabe sobre o que aconteceu com meu pai?" O primo hesitou, os olhos cheios de dor. Ele estava na lista. A lista de pessoas que seu avô queria silenciar. Meu Deus! Isso é muito complicado. O avô sabia que o prédio iria cair. Ele fez isso de propósito para encobrir um esquema maior. E sua mãe também estava envolvida. Ela não teve escolha. Victor estava em choque. Ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um trem. "O que você quer dizer com isso? Que a minha mãe sabia? Que ela fez isso por nós?
Ao fundo, a polícia ainda cercava a cena, mas agora pareciam ficar mais confusos, incertos sobre o que fazer com tanta revelação. As luzes, que antes ofuscavam, agora pareciam intensificar a tormenta emocional que consumia Victor. Você precisa agir rápido, Victor. O tempo está se esgotando. Se você não parar isso agora, muitos inocentes vão sofrer mais, disse o primo, num tom que misturava urgência e medo. Nesse instante, os olhares da multidão se tornaram predadores, buscando uma resposta que Victor não sabia como oferecer. Ele não sabia em quem confiar. Os fios da sua vida estavam se entrelaçando em um emaranhado que não podia dominar. Ele olhou para Samuel, para a mulher que aponteara o dedo para ele, e para os policiais que aguardavam, prontos para agir. Eu não sei o que fazer, Victor finalmente disse, sua voz trêmula. Como posso corrigir isso? E foi exatamente nessa hora que um som agudo ecoou. Um tiro disparou de algum lugar dentro da cafeteria, e o caos se instalou novamente. A mulher que havia se levantado desabou, desta vez com um novo grito cortante, e Victor teve a visão mais aterradora da sua vida. Seus olhos se encontraram com o vislumbre de algo que o fez sentir um aperto no coração. Ele viu a sombra de algo obscuro e perigoso se aproximar. Quem era o verdadeiro inimigo? A sala estava cheia de segredos, e no epicentro da verdade, Victor percebeu que o tempo estava correndo, não só para ele, mas para todos que estavam ali. O que mais esteve escondido e quanto mais ainda iriam ter que perder? A cafeteria se transformou em um caos total. O grito da mulher ainda ecoava no ar, e todos pareciam congelados, exceto por Victor, que estava paralisado pela incredulidade. Ele viu a mulher caída no chão, o desespero refletido em seus olhos enquanto ela tentava se erguer, e nesse momento tudo parecia correr em câmera lenta. Um barulho estrondoso cortou a tensão, e Victor se virou. Mais um homem entrou, um desconhecido, mas ele carregava uma expressão de urgência alarmante. Esperem, esperem, por favor, ele gritou, sua voz ressoando em meio ao tumulto. O homem se moveu rapidamente para chegar ao centro da cena, e quando chegou perto, respirou fundo, como se tivesse nadado contra uma correnteza. Victor, ele gritou, segurando os ombros de Victor. Você precisa saber de algo antes que tudo isso termine. Sua vida não é o que parece. O coração de Victor começou a acelerar. O que você está dizendo? Ele não conseguia pensar com clareza. Tudo ao seu redor girava. As palavras não pareciam fazer sentido, mas havia um brilho de certeza no olhar do homem que chamou sua atenção. Seu avô, ele não era apenas um homem de negócios. Ele estava envolvido em questões muito mais profundas do que você imagina. E sua mãe, ela não era a vilã que todos pensam. Ela estava tentando proteger você de algo muito pior. As palavras do desconhecido eram como um soco no estômago. Victor não sabia se deveria acreditar nele, se deveria se sentir aliviado ou em pânico. A mulher caída, a filha do homem morto, olhava para eles, o queixo tremendo de dor e incredulidade. O que você sabe? Como você pode saber? Ela gritou, a raiva mal disfarçada. Eu sou da sua família. Eu sou seu primo. O homem disse, a voz tremendo. Eu sobrevivi ao que seu avô fez, e todos nós precisamos ter cuidado. O silêncio absoluto pairou na sala. Ninguém se atreveu a respirar. Victor sentiu a mente girar. Um primo? Como? O que estava acontecendo? O ecossistema de sua vida estava desmoronando, e a verdade parecia se multiplicar em camadas de mentiras. A mulher se ergueu do chão, olhando para o homem com uma mistura de ceticismo e esperança. Se você é mesmo da família, prove. Prove que está dizendo a verdade. O que você sabe sobre o que aconteceu com meu pai? O primo hesitou, os olhos cheios de dor. Ele estava na lista. A lista de pessoas que seu avô queria silenciar. Meu Deus, isso é muito complicado. O avô sabia que o prédio iria cair. Ele fez isso de propósito para encobrir um esquema maior. E sua mãe também estava envolvida. Ela não teve escolha. Victor estava em choque. Ele se sentiu como se tivesse sido atingido por um trem. O que você quer dizer com isso?
Que a minha mãe sabia que ela fez isso por nós. Ao fundo, a polícia ainda cercava a cena, mas agora pareciam ficar mais confusos, incertos sobre o que fazer com tanta revelação. As luzes que antes ofuscavam, agora pareciam intensificar a tormenta emocional que consumia Victor. Você precisa agir rápido, Victor. O tempo está se esgotando. Se você não parar isso agora, muitos inocentes vão sofrer mais, disse o primo, num tom que misturava urgência e medo. Nesse instante, os olhares da multidão se tornaram predadores, buscando uma resposta que Victor não sabia como oferecer. Ele não sabia em quem confiar. Os fios da sua vida estavam se entrelaçando em um emaranhado que não podia dominar. Ele olhou para Samuel, para a mulher que apontara o dedo para ele e para os policiais que aguardavam, prontos para agir. Eu não sei o que fazer, Victor finalmente disse, sua voz trêmula. Como posso corrigir isso? E foi exatamente nessa hora que um som agudo ecoou. Um tiro disparou de algum lugar dentro da cafeteria. E o caos se instalou novamente. A mulher que havia se levantado desabou, desta vez com um novo grito cortante. E Victor teve a visão mais aterradora da sua vida. Seus olhos se encontraram com o vislumbre de algo que o fez sentir um aperto no coração. Ele viu a sombra de algo obscuro e perigoso se aproximar. Não, não, Samuel gritou, tomando a frente para proteger Victor. Mas a cena que se desenrolou a seguir fez o sangue de Victor esfriar. O homem com a cicatriz, que antes parecia um inimigo, foi atingido no braço por uma bala, e num movimento desesperado ele se virou, apontando uma arma para o primo recém-chegado de Victor. Você não vai escapar, órfã, ele berrou, revelando um ódio que impregnava todos os seus gestos. Eu sempre soube que você voltaria para acabar com todos nós. Victor estava paralisado, o desespero crescendo. O que está acontecendo? Quem é você? A confusão era palpável, enquanto a adrenalina e o medo se misturavam no ar. Não se faça de louco, você sabe. O homem com a cicatriz urrava, enquanto o primo tentava se esquivar, mas a confusão resultou em mais balas sendo disparadas. Mais gritos, mais caos. Ele se viu empurrado para o chão, ao lado da mulher, que respirava com dificuldade, pálida enquanto segurava a barriga. Então, como se o tempo tivesse se detido, o primo de Victor sussurrou, com a voz fraca. Eu sou a verdadeira razão pela qual sua mãe teve que mentir e escapar. Eu sou filho do homem que você deixou morrer. A revelação caiu sobre Victor como uma bomba. O que ele realmente sabia sobre sua vida? E quem mais poderia estar envolvido no emaranhado de mentiras e segredos? O chão estremeceu sob seus pés, enquanto a realidade girava em torno dele. Cada palavra, cada revelação inundava sua mente de um novo entendimento, enquanto a cafeteria se tornava um campo de batalha intenso, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia estar desmoronando. E ele percebeu, a verdade que tanto buscou não apenas jogou tudo o que conhecia por terra, mas poderia quebrar tudo o que ele ainda amava. O que mais viria à tona naquela noite fatídica? O caos reinava na cafeteria. O barulho da confusão era ensurdecedor, e o cheiro de medo pairava no ar. Victor olhou ao redor, sem saber para onde se virar. A mulher caída no chão, a filha do homem que ele considerava mais um número em sua lista de negócios, parecia lutar pela vida. A tensão estava insuportável, como uma corda prestes a se romper. Vamos, você precisa nos ajudar, Samuel gritou para ele, ainda agarrado ao braço do primo. O desespero era evidente em seu olhar. A adrenalina pulsava através de todos na sala, e o tempo parecia desacelerar. O que você está esperando, Victor? O primo exclamou, sangrando, mas os olhos cheios de determinação. Se você não falar agora, você perderá tudo. Victor sentiu a pressão crescer dentro dele. A culpa e a raiva se misturavam. Ele olhou para os policiais que ainda cercavam a cena, prontos para agir. Eu não sei o que fazer. Sua voz saiu trêmula, um misto de autoridade e insegurança. Você tem que assumir a responsabilidade. A mulher, com dificuldade, se ergueu um pouco mais, o olhar fixo em Victor.
Se precisar, colabore com a polícia. Conte tudo. Essa é a única maneira de impedir mais tragédias. O ambiente estava elétrico. As pessoas murmuravam. Algumas pareciam apoiar, outras apenas olhavam com reprovação. O homem com a cicatriz, ainda se recuperando do tiro, cerrou os dentes. Se acha que pode nos enganar, nós sabemos o que você fez. Ele disparou, mirando o primo com ódio visceral. Pare! Victor gritou, e a intensidade de sua voz fez todos hesitarem. Ele respirou fundo e deixou as palavras escaparem. Eu nem tenho mais como esconder. Fui eu quem permitiu que isso acontecesse. Fui eu quem ignorei os alertas. Pode não parecer, mas eu não sou o monstro que alguns acham que sou. Nesse instante, um profundo silêncio tomou conta do espaço. Todos os olhares estavam fixos nele, como se suas palavras fossem a chave para o futuro. Eu estava tão obcecado em subir cada vez mais na vida que perdi de vista o que realmente importava. As pessoas ao meu redor. A mulher estava em choque, seu coração batendo forte enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Isso é apenas um começo? Você realmente se importou? Eu vou fazer o que for necessário, até enfrentar minha mãe. A determinação em sua voz ressoou como um chamado à ação. Ele se virou para a polícia, levantando a mão. Eu vou me entregar. Preciso corrigir isso e não posso fazer isso escondido. Mas naquele exato momento, o primo sussurrou. Não, Victor, você não deve. É a única saída. A resposta de Victor foi firme. O arrependimento ácido estava em sua garganta. Mas ele precisava ir adiante. Ele precisava buscar a redenção. Ao comprometê-lo, a cafeteria explodiu em murmúrios. As pessoas começaram a se mover. A polícia se aproximou e Victor sentiu que a verdade estava finalmente emergindo das sombras. Ele apenas esperava que ainda houvesse tempo para salvar aquelas vidas antes que fossem tragadas pela voracidade do passado que ele não poderia controlar. Então, quando a polícia começou a cercá-lo, uma voz cortou o ar mais uma vez. Esperem! Era Samuel, ofegante e incapaz de deixá-lo ir sozinho. Se você for, eu vou com você. Vestígios de alívio preencheram o espaço entre tantos sentimentos pesados. Nada disso, gritou a mulher, com esperança renovada. Vocês precisam trabalhar juntos. Se tiverem coragem, tudo é possível. O passado é pesado, mas juntos podemos derrubar os muros. Foi ali, em meio à dor e à incerteza, que algo significativo começou a florir. Não era apenas sobre um legado de culpa, mas uma chance de se reerguer em meio às ruínas. A cena final se desenrolava como um filme que marcava o fim e o início de algo novo. A determinação em seus olhos refletia um caminho desconhecido, mas com possibilidades infinitas. Eles não sabiam ainda o que mais o futuro poderia oferecer, mas estavam prontos para enfrentar o que viesse. E enquanto os policiais levavam Victor, uma última luz brilhava. O desejo de consertar o mundo ao seu redor. As perguntas pairavam no ar. Seriam eles suficientemente fortes para enfrentar o que estava por vir? Agora você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a descobrir essas verdades. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância.